bem-vinda a mais uma videoaula do quadro Diário Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro do canal Posso Tocar e é aqui nesse quadro do Diário onde a gente bate um papo reto, sincero, direto e franco sobre tudo que envolve o nosso fazer musical, o nosso dia a dia musical, as coisas da nossa intimidade, do estudo, do crescimento, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas dúvidas, as nossas conquistas, as nossas derrotas, as nossas vitórias, enfim. Aqui a gente conversa sobre tudo que envolve o nosso processo de crescimento musical para que, de fato, a gente se torne cada vez mais capaz de crescer na música, tocando, aprendendo músicas mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido do que você sabe fazer até hoje, em qualquer que seja o instrumento que você estuda. Hoje, o tema da nossa aula é o seguinte: como encaixar a rotina de estudo diário da música no meu dia a dia? Como que eu encaixo o estudo musical no meu dia a dia? Eu escolhi esse tema porque ele é uma angústia para muitas pessoas e eu recebo pedidos aqui no canal sobre isso e eu sei que muitas pessoas têm uma vida atribulada, agitada e mesmo tendo consciência de que precisa estudar todo dia, mesmo às vezes querendo estudar todo dia, não consegue e aí se sente mal, não sabe como conduzir também, não consegue ter um entusiasmo para ficar estudando todo dia sem ficar cansado, sem ficar enjoado, parece que sempre está fazendo a mesma coisa. Então hoje a gente vai falar sobre a importância de organizar a nossa rotina do estudo musical. Para começar, eu quero te fazer refletir sobre o seguinte ponto. Por que o estudo musical ele se torna algo cansativo, ele se torna algo pesado, parece que é algo difícil de ser incluído no nosso dia a dia? Você já parou para pensar por que disso? A música ela nos dá prazer, nós gostamos de tocar, a gente se sente bem, nós nos realizamos e aí de repente a gente começa com todo vapor, com todo o ânimo, com todo o gás. E aí a rotina do estudo diário parece que vai ficando maçante, vai ficando dificultosa. Sabe por quê? Porque falta uma organização da sua rotina, do seu estilo de vida e da organização da própria rotina do estudo musical mesmo. É preciso ter um gerenciamento melhor da sua rotina diária para incluir o momento do estudo no seu dia a dia, na sua agenda de compromissos pessoais. E também é preciso ter uma rotina melhor do próprio estudo musical em si, em como você conduz esse estudo musical. E se eu posso deixar aqui algumas dicas para melhorar esse ambiente, esse clima, essa forma como você conduz, eu vou deixar 5 delas para você. 5 dicas. A primeira dessas dicas é: tenha um local apropriado, um local para você estudar, o seu cantinho da música, o seu cantinho de estudo musical. É muito importante, faz muita diferença quando você chega num ambiente e já está ali tudo o que você precisa. O seu instrumento já está ali, os cabos que você precisa, a caixa de som, o cubo que você precisa, o afinador, o metrônomo, o que você precisa, os acessórios que você precisa, a estante de partitura, as suas partituras já estão ali, o seu notebook, sua caixinha de som onde você vai ouvir, o seu computador, os livros que você vai usar, papel, caneta, sabe? Tá tudo ali preparado, você não tem que montar tudo toda vez. Não, tá tudo ali preparado. É só você chegar, abrir a case do seu instrumento, abrir o seu instrumento, pegar, afinar e começar a estudar. Tenha esse canto onde você tenha silêncio, onde você tenha concentração, onde você tenha privacidade para estar quietinho ali tocando. Quer dizer, quietinho você não vai estar, porque você está fazendo maior barulho, né? Assim, música, som, você vai estar fazendo som, mas um lugar privado, onde você tenha concentração, onde você não seja interrompida toda hora, entendeu? Tenha o seu cantinho, onde você controle o seu nível de entrega ali. A segunda dica para facilitar e para melhorar é: defina um horário de estudo. Para definir um horário de estudo, você tem que rastrear o seu tempo, o seu dia a dia e planejar o seu dia a dia para colocar esse horário de estudo, inclusive no final de semana. Se você não pensa a priori, se você não faz uma organização, um planejamento, se você deixa para pensar no dia que hora que eu vou estudar, geralmente as coisas se atropelam e outros compromissos passam na frente. Você acaba se perdendo desse compromisso que você tinha, dessa vontade que você tinha de estudar, porque imprevistos acontecem, problemas acontecem e aí acabam comendo o seu horário que era de estudo. Então você tem que planejar, rastrear o seu tempo diário e aí colocar um horário para você estudar. Esse horário pode ser fixo diariamente ou ele pode ser um horário que varia de acordo com o dia. Na segunda-feira você estuda à noite, na terça-feira você estuda de manhã, não importa. Mas rastreie a sua semana e pense nesse horário que você vai designar para o seu estudo musical. Isso otimiza muita coisa.
Uma terceira dica é monta o seu cronograma de estudo. Isso significa escolha o teu repertório, tenha definido o teu repertório que você vai estudar. Quando você está com um professor te acompanhando, ele traça para você o repertório que você vai estudar. E quando você está fazendo um caminho autodidata, sem o professor do seu lado, você tem que traçar esse repertório. Então é legal você tirar um dia da semana para pensar nesse repertório de músicas, de estudos, de métodos que você vai seguir, de videoaulas que você vai assistir. Você tem que ter um roteiro, uma rota de condução do que você vai fazer, já pensada, estabelecida antes de você sentar ali para estudar. Na hora que você senta, tá tudo ali organizadinho já, preparado, as videoaulas estão salvas ali já, você não deixa para pegar na hora, já prepara isso, já monta a sua pasta de cifras, a sua pasta de músicas, pré-seleciona esse cronograma do que você vai fazer e também lá dentro, internamente, dentro de cada música, de cada peça que você vai estudar, de cada repertório, de cada estudo, tenha um cronograma de como você vai desenvolver cada um deles. Então aí você traz o seu olhar para as metas que você vai ter em cada uma dessas peças naquele dia. Você vai montar o cronograma do repertório e o cronograma de estudo de cada um desses repertórios, entende? Para cada dia. Um próximo passo é pense e siga uma metodologia de estudo, siga uma forma de estudo. Tenha uma condução, uma orientação ali para o teu estudo musical que seja a mesma, para te guiar sempre. Cada aluno aprende melhor de um jeito. Alguns vão estar aprendendo, vão estar desenvolvendo a prática de tirar música de ouvido, outros vão estar aprendendo a ler, desenvolvendo a prática da leitura. O fato é que você precisa ter uma orientação de como fazer cada uma dessas práticas. Se eu estou tirando de ouvido, se eu estou tirando por assistir uma videoaula que está me mostrando o caminho, se eu estou aprendendo por o repertório por uma partitura, enfim, o caminho que você tem segue uma orientação de como ter um melhor aproveitamento, um melhor resultado naquela forma de aprendizado que você está seguindo. Tenha uma orientação, um método, tenha isso para te guiar. A hora que você senta, que você bota a mão no instrumento, eu vou fazer esse passo, depois esse, depois aquele, porque é nessa metodologia, é nessa ordem, é nessa gradatividade que eu consigo alcançar os resultados. E a quinta e última dica, faça pausas, faça intervalos. O nosso cérebro ele precisa de pausas, de fato, para descansar. A gente precisa aliviar a nossa mente. Quando a gente está concentrado para estudar, nós ficamos ali por um tempo e a gente precisa desconcentrar, porque a gente precisa deixar a mente extravasar. Então, se você vai estudar por 1h30, 2 horas, você não deve fazer esse período todo intenso, extremamente concentrado. Não, faz intervalos, faz pausa de 10 minutos, faz mesmo. Estudou 40 minutos, 50 minutos de forma concentrada, faz uma pausa de 10 se você for estender esse período. Não, eu vou estudar 1 hora, Dani. Então tá, estuda meia hora, faz uma pausa de 5 minutos e depois volta mais meia hora. Faz pausas mesmo, nosso cérebro precisa desse tempo de alívio, faz muito bem para ele e ele volta a ter a capacidade de concentrar novamente. Essas dicas te ajudam a criar um melhor ambiente de estudo musical, um ambiente que parece que são detalhes, mas que vão tornando o prazer de estudar como algo natural, porque é isso que é pra gente ter, é prazer de estudar, é pra gente se sentir bem estudando. Ah, Dani, mas eu não tenho tempo de jeito nenhum, você não tá entendendo, eu trabalho muito, eu não tenho tempo de estudar, esse é o meu problema. Se eu tô falando do seu caso especificamente, o que falta para você é um gerenciamento melhor do teu tempo. Porque se você aprender a ter uma gestão melhor do seu tempo, do seu dia a dia, você vai conseguir fazer coisas que você imaginava que eram impossíveis de serem encaixadas ali. Quando a gente tem uma sobrecarga de tarefas, a gente se sente atropelado, está acontecendo uma dificuldade de gestão de tempo. E aí vem algumas dicas para você começar a refletir como que você vai mudar isso e vai melhorar esse seu gerenciamento do tempo. Nós precisamos ter 3 pontos que vão nos guiar. Você precisa ter clareza desses 3 pontos, desses 3 ingredientes, que são organização, foco e disciplina. Por que esses 3 pontos têm que estar reunidos? A organização, ela vai te ajudar a colocar na ponta do lápis tudo que tem ali de fato no seu dia a dia e que vai fazer você traçar um cronograma de horários para suas atividades. Ao traçar esse cronograma de horários, você automaticamente desemboca na questão do foco.
nesse importante princípio do foco, porque você vai analisar e vai focar se de fato tudo aquilo que você listou ali na sua organização diária de atividades, a sua agenda para aquele dia, são realmente essenciais. Quais são realmente essenciais? E você vai priorizar aquelas, você vai focar nas que são essenciais. E aí, para que realmente você mantenha essa predisposição de fazer esse foco, de realizar aquelas que você selecionou que são essenciais, você tem o terceiro elemento, que é o da disciplina, que é o de chegar e fazer o que você chegou à conclusão de que era realmente indispensável e que essas eram prioritárias para você. Então, quando você tem esse olhar desses 3 princípios, algumas coisas já começam a mudar no seu dia a dia, porque você começa a sair do piloto automático e a refletir sobre as ações, sobre a sua agenda, sobre os compromissos, sobre os seus afazeres. Você tem que colocar na ponta do lápis mesmo, tem que escrever, falar, tenho isso, tem aquilo. Será que isso aqui é essencial? Eu vou focar nisso, eu vou fazer aquilo, eu vou distribuir nesse horário? E aí eu vou ter disciplina. Quando eu tenho disciplina, eu vou lá e eu faço acontecer aquilo que eu determinei que eu iria fazer. O que significa, na prática, você se organizar? Significa você pensar em cada um dos compromissos que você tem, em todos os dias e em todas as áreas. Compromissos profissionais, familiares, sociais, pessoais, de autorrealização, de lazer, compromissos de descanso, que é aquele que você tem com a sua cama, ou com o seu videogame, ou com a sua série que você gosta de assistir. Enfim, você vai pensar aquilo que você tem dentro da sua rotina diária, tanto da semana quanto do final de semana, que são importantes para que você tenha qualidade de vida. E você vai colocar ali no papel mesmo. E é interessante que você liste quanto tempo que você leva para cada uma dessas atividades no seu dia a dia. Lista mesmo. Na segunda-feira eu vou fazer isso, aquilo, eu vou priorizar, eu vou levar esse tempo, esse e aquele. Organiza esse tempo. Às vezes, você vai perceber que nessa organização de tempo, você estava distribuindo uma quantidade de tempo para algo que não era tão prioritário e tão essencial assim. Você às vezes vai perceber que você gasta um tempo numa rede social que não seria necessário você gasta. Você pode diminuir esse tempo e pode focar esse outro tempo para outra coisa. Então é você ficar mais caxias mesmo no seu cronograma de atividades de forma refletida e de forma que você não exclua uma para colocar outra, mas de forma que sejam as coisas que são essenciais mesmo. Você vai refletir nisso. O que significa focar? Focar significa selecionar. Focar significa priorizar. Você vai priorizar o que é realmente necessário ali, interessante para você e trazer condições para que você foque. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você seleciona que é importante para você ter um estilo de vida com uma alimentação mais saudável. Porque você não quer mais ficar comendo fast food e um monte de coxinha e um monte de salgado, de fritura. E você decidiu que é importante você ter uma rotina que tenha uma alimentação saudável no seu dia a dia, certo? Agora, para que essa alimentação saudável de fato aconteça, você vai ter que prever dentro da sua rotina de agendamento diário ali que você tem um horário para fazer compras, para comprar esses ingredientes mais naturais, de ir ao supermercado, de ir à feira, de ir aonde você vai para comprar esses alimentos, que você tenha um horário também ali para que você possa cozinhar esses alimentos. E aí você vai refletir, eu tenho esse horário de compras, eu tenho esse horário aqui para fazer esse meu alimento? Não, eu não tenho, mas eu preciso ter isso, senão eu não vou alcançar o resultado que eu quero, que é de ter um estilo de vida mais saudável. Então, que alterações que eu vou fazer para conseguir ter esses 2 horários? Será que se eu não tenho, eu posso terceirizar? Eu posso chamar alguém para fazer isso para mim? Eu posso combinar com algum familiar para ele assumir essa função? Entende? Quando você foca, você seleciona o que é realmente essencial que você quer ter e prepara as condições para que aquilo aconteça. E aí que você vai refletir se eu posso colocar isso para cá ou isso para lá. Você vai gerar um valor ali que é importante de ser gerado e de ser mantido para que você tenha a possibilidade de ter a organização, a gestão do seu tempo. E aí entra a disciplina. O que significa ter disciplina para que a gente possa estudar, para que a gente possa fazer a música nos acompanhar diariamente? Significa você não esperar você ter vontade. Nós não devemos esperar estar com vontade. Nós não devemos esperar estar com disposição.
estar sem preguiça. Nós não devemos esperar estar em uma situação perfeita. A disciplina é a certeza de que você priorizou, você selecionou, você preparou, chegou o horário, você vai fazer, acabou. É você falar com você mesmo e falar, eu vou fazer. É um sentimento, na verdade, a gente vai cultivando isso, essa disciplina, esse valor moral da disciplina. É algo que a gente vai cultivando em nós e que não se apoia em ter vontade. Nós devemos fazer sem vontade, sem ter ali aquela, eu tô com uma vontade gigante de fazer, uma disponibilidade. Não, eu vou fazer porque eu vou fazer. Porque fazendo, a vontade vem. A hora que você começa, a vontade vem, o prazer vem, a motivação vem. É você não esperar estar ali é você fazer que o processo começa a acontecer, entendeu? Esses 3 ingredientes fazem você gerir melhor o seu tempo para que você saia dessa sensação de que você não tem tempo nenhum, que não é uma sensação irreal, é uma sensação real, mas por uma falta de gestão do seu tempo. E na hora de estudar? Na hora que você vai estudar, como que você vai gerir o teu tempo ali interno de estudo? Eu digo de preocupações musicais, porque você organizou toda a sua rotina para chegar ali, sentar e estudar. Mas aí, como que vai acontecer esse seu momento de estudo? Esse momento aqui também deve ser muito bem pensado, refletido, preparado, ele tem que ser consciente. Porque nós temos que ter o máximo de aproveitamento desse tempo que a gente tem, porque o nosso tempo é sagrado e porque a gente não quer comprometer os outros compromissos que nos dão prazer e que nos são necessários. Compromissos familiares, compromissos de lazer, compromissos profissionais. Então, você vai aproveitar o máximo possível do seu tempo ali com o seu instrumento para que ele seja efetivo, para que ele seja produtivo. Isso demanda que você aprenda a ter fases do estudo, que você aprenda a conduzir o teu estudo, porque nós não podemos achar que a gente vai tocar tantas músicas X, tantas músicas Y, ou que eu só vou tocar essa música aqui, ou aquela música ali, o que eu toco, o que eu não toco, como é que eu vou fazer? Não, nós devemos organizar o nosso repertório de estudo por uma seleção de fases. Você tem que ter clareza de que quando você começa, você senta para estudar, você precisa ter um momento ali do seu aquecimento no seu estudo. Então você vai precisar fazer exercícios que são mais mecânicos, digamos assim, são exercícios de aquecimento técnico, exercícios de aquecimento. Então cada instrumento vai ter o seu professor vai passar com certeza para você está pegando orientações de exercícios de escala, ou de arpejo, ou de respiração, de apoio da respiração, enfim. Você vai fazer os exercícios que são necessários para você aquecer e começar o seu estudo. Daí, você vai passar para o repertório de músicas ou de estudos, não importa, mas você vai passar para aquele repertório e vai aprender a ter nele um período de manutenção, onde você vai tocar o que você já sabe, mas não vai ficar só nessa manutenção. Você vai avançar, você vai tocar um trecho, uma parte nova, ou você vai pegar uma música nova também. Na verdade, o ideal é que nesse momento que você está fazendo manutenção do que você já aprendeu, que seja peças, que sejam repertórios, sejam músicas que ainda não estão totalmente prontas, porque você tem um momento ali de dar um passo além, você estabelece uma meta concreta para que depois você possa medir, para que você possa avaliar se o teu estudo foi proveitoso ou não. Então, quando você entra nessa fase de eu vou revisar o que eu sei nessa música, mas eu vou melhorar tal ponto, e esse ponto é muito específico, é muito claro para você, eu vou melhorar a interpretação, eu vou melhorar a afinação. Então, quando você foca nesse ponto a ser melhorado ali, você tem uma meta e você consegue avaliar se você realmente cumpriu ou não aquela meta. Isso dá clareza de se o estudo foi produtivo ou não. E depois que você fez isso, você tem a oportunidade de começar algo novo, no sentido de pegar música nova, um repertório totalmente novo, que daqui a alguns dias, esse repertório que hoje foi totalmente novo, ele passa a ser um repertório que entra nessa fase anterior aqui, essa fase de manutenção, né? Que você já aprendeu um trecho da música, mas não aprendeu tudo. Então assim, você está sempre tendo músicas que estão quase prontas, que estão em processo de construção, ao mesmo tempo que você está iniciando uma música,
Você vai iniciando a música nova, ela entra num processo de construção aqui, você pode iniciar uma música nova também, assim você não fica o tempo todo com uma única música no seu estudo musical, mas também você não sai desenfreadamente tentando estudar 10, 20, 30 músicas, entendeu? Você vai fazendo de forma gradativa. E existe ainda um momento onde você vai fechar o seu estudo musical e onde você vai realmente fazer manutenção, vai fazer repasse de repertório que já está totalmente dominado, de repertório que você já sabe, que você não precisa aprender algo novo ou que é totalmente novo. Então é nesse momento final que você deixa para tocar as músicas que você já gosta, que você já sabe e que precisam ficar no seu dedo. Porque senão, se não tiver sempre no seu dedo, quando você for tocar em algum lugar ou apresentar alguma coisa, você não lembra da música. Você está sempre com um repertório só que está ali quase bom ou que é totalmente novo. Você não tem um repertório que já está top na tua mão, entendeu? Então você tem que ter essa clareza dessas fases do seu estudo. E cada uma dessas fases deve permear o seu estudo diário, sempre com muito cuidado. Você vai focar nessa fase aqui que eu estou, que é de aquecimento, qual é o meu objetivo? É eu fazer essa escala nessa velocidade? É eu fazer esse exercício melhorando a afinação dessa nota? É eu melhorar o deslocar para essa posição? Eu tenho que ter um objetivo em cada frase, porque é assim que você vai medir, que você vai mensurar o quão proveitoso foi o seu estudo ou não. E se você chegar à conclusão que deu o seu tempo de estudo e ele não foi proveitoso, você vai poder avaliar o que está acontecendo de errado. Será que eu não estou tentando pegar muitas coisas no tempo que eu tenho? Será que eu não preciso diminuir? Estou pegando muitas, não está dando tempo? Será que não é por isso que eu não estou tendo um aproveitamento? Assim você sai da forma inconsciente de estudar para uma forma muito reflexiva, que fica refletindo o tempo todo. Ok? Ah, Dani, mas eu tenho muita preguiça de estudar todo dia. Eu tenho preguiça de estudar todo dia. Eu canso, eu fico com preguiça. Eu olho para o sofá, eu olho para a TV, eu olho para o meu instrumento e me dá preguiça. Na verdade, quando você tem esse sentimento da preguiça, a preguiça ela tá revelando uma falta de motivação com o estudo musical. Você não tem motivação. Então vem o sentimento da preguiça. Essa desmotivação aqui tem uma causa. E ela precisa ser descoberta. Você precisa pensar o que está me deixando tão desmotivado? E aí você precisa pensar realmente, será que não é o repertório que você está tocando? Será que não é o próprio instrumento que você está aprendendo, que você não gosta tanto desse instrumento? Você descobriu que a sua afinidade com esse instrumento não é tão legal? Será que se não é o instrumento, será que não é o repertório? As músicas que você está aprendendo nele, que estão desinteressantes? Será que não é isso? As músicas? Ah, se não for as músicas, será que não é o ambiente de cobrança? O professor está cobrando demais e você fica com medo de tocar na frente dele? Será que não é isso que está trazendo essa desmotivação? Será que não é a sensação, a baixa estima que você está sentindo por não estar conseguindo evoluir? Será que não é isso que está trazendo essa sensação em você de ficar desconfortável, de ficar se desmerecendo, de não sentir vontade mais de estudar? Tudo isso você tem que refletir, você tem que pensar. É muito importante que você pense, que você reflita sobre essas questões, porque a preguiça, ela sempre está mascarando alguns sintomas. A música, ela é muito gostosa e a gente tem que ter uma relação com o estudo musical de dependência, de vontade, de prazer. E isso acontece quando a gente percebe os nossos resultados acontecendo. Por outro lado, quando você vê que você não tem resultado, vem a desmotivação e vem a preguiça. E também a preguiça, ela também revela uma relação de medo. Porque quando a gente tem medo de algo, nós nos aquietamos e não fazemos. E a gente sente preguiça. Na verdade, a gente está com medo. Isso pode ser um sintoma de coisas maiores. Sem contar que pode ser sintomas também de outras questões mais complexas, como a própria depressão, que traz essa desmotivação. Ou seja, a partir do momento que você identifica essa sensação de preguiça que está te envolvendo, você precisa parar e dialogar consigo mesmo, refletir sobre o que está acontecendo, que está pesando o teu estudo musical. E se vale algumas dicas para você sair dessa vibe de preguiça, eu diria para você preparar a sua rotina com mais cuidados pessoais. Por exemplo, alimente-se bem, esteja bem alimentado realmente, sabe? Durma bem, esteja descansado. Se você não estiver descansado, cochile um pouco antes. Se houver oportunidade, você tem que programar isso no seu dia.
cochila um pouco antes, porque estudar música com a mente cansada é a mesma coisa que fazer um desserviço. Era melhor você ter ido dormir, porque a gente não consegue concentrar, a gente não consegue estar bem para prestar atenção no que precisa prestar, para ter um estudo super consciente. Então, cochile, organize isso. Eu preciso cochilar um pouco para depois voltar a estudar. Organize isso, beba água, se hidrate. É verdade, porque isso faz com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Afaste-se das telas, da tecnologia, tanto do celular. Na hora que você for estudar, se afasta. É verdade. Desliga as notificações, põe no modo avião aí o seu celular, põe no silencioso, para que as ligações, as mensagens não te desfoque, para que não te disperse tão rápido e você continue ali mantendo o foco no seu estudo musical. Assim, você vai gerando um ciclo de perceber a evolução. A evolução vai trazendo autossatisfação. A autossatisfação vai trazendo realização, você vai se sentindo bem, você vai gostando de estudar. E você vai ficando cada vez melhor com isso, entende? E não vai ficar mais sofrido. Continuar estudando por estudar, sabe? Eu vou estudar porque eu preciso estudar, eu sei que estudar, eu vou estudar. Ou pior, sacrificando os seus momentos de lazer, de descanso. Você fala, eu não tenho tempo para estudar, então tá, em vez de eu dormir aqui, eu vou estudar, sabe? Ou então, em vez de eu ir para lá, ou fazer tal coisa que eu gosto, ou assistir tal coisa, eu vou estudar, eu vou abrir mão do meu lazer. Esse tipo de rotina com o estudo musical, ela tem prazo de validade. Você não vai conseguir ter a permanência, a constância, sabe? A assiduidade que o estudo musical pede dessa forma, porque você está abrindo mão de outra coisa que também é importante. Não pode ser assim. Isso vai trazer uma relação de desprazer com a música. E não é para ser assim. Então você precisa aprender a gerenciar as atividades do seu dia a dia. Você precisa aprender a refletir se todas as atividades que você tem realmente é você que precisa fazer. Será que essas atividades não poderiam ser terceirizadas? Será que essas atividades não poderiam ser combinadas com alguém, para alguém fazer isso? Uma vez eu ouvi uma frase que me fez pensar muito. Era a seguinte frase: por trás de uma pessoa atropelada, de uma pessoa muito cansada, existe sempre outra pessoa muito folgada. Então, se você tá com essa rotina tão atropelada, você tá tão sufocado, tão sufocada, tão cheia de compromissos, que você não consegue gerenciar bem ali o estudo musical, não consegue fazer coisas que são importantes, que você gosta, primeiro você tem que parar e pensar e organizar essa sua rotina, pôr na ponta do lápis o que realmente é essencial e nisso que é essencial, como você vai preparar o caminho para que isso aconteça. Será que eu posso distribuir algumas coisas para algumas pessoas fazerem, que eu estou fazendo e não precisaria ser eu que faço? Eu distribuo, eu faço combinados para que eu possa cuidar de mim também? E como será que está o teu momento interno, o teu estudo musical? Vale pensar nisso. Será que você não está achando que você precisa ter muito e muito tempo para poder estudar, senão você não vai ter resultado? E isso pressupõe que você está esquecendo da qualidade do estudo, porque a gente não precisa de muito e muito tempo. A gente precisa de um tempo muito bem direcionado, estratégico no estudo musical. E eu já fiz várias videoaulas aqui, tem vários conteúdos no canal falando sobre como distribuir seu estudo musical, como ter um olhar estratégico, um estudo que não é papagaio. Será que você não está caindo nisso? Por isso você está alimentando a ideia que você precisa ter muito tempo para poder ter resultado, porque você não está vendo resultado, justamente por estar tendo um estudo pouco eficiente? É preciso pensar em todas essas questões, porque o estudo musical ele tem que ser algo que vai ser incluso com prazer, com naturalidade e como sendo um momento de grande realização pessoal, de grande prazer, bel prazer mesmo. Estabelecer uma rotina de estudos diários é muito mais prazeroso do que a gente imagina, é muito mais gostoso, é muito mais viciante até do que você imagina. Porque quando a gente se percebe tocando cada vez melhor, não dá para descrever muito bem. É uma sensação que a gente guarda, é uma sensação gostosa, dá saudade do instrumento. A gente sente saudade de estar com o instrumento de novo, sabe? E se você não tem essa relação de saudade do instrumento, eu te digo por experiência própria que há alguma situação aí que está causando a sua total desmotivação. E quando eu falo que é por experiência própria, porque eu fiquei uma época da minha vida que eu fechei o meu piano, eu fechei por 3 anos, né? Eu fechei porque o piano tem a tampa, né? Eu fechei literalmente e falei, eu não vou tocar porque eu sou péssima, eu não estudo mais, eu não quero mais. Eu tinha uma relação assim tão sufocante, de tanta cobrança, de tanta sensação de que eu era péssima, eu ficava me desmerecendo porque eu não conseguia ver meus resultados, de tanta cobrança e tal,
que eu criei essa relação, que eu queria ficar longe do instrumento. Então, nós precisamos refletir sobre isso, sobre não ter saudade do instrumento, porque quando o ambiente ao nosso redor está gostoso, quando a gente aprendeu a gerenciar o momento do estudo e ver resultados, e quando a gente tem um ambiente externo de potencialização desses resultados, nós sentimos muita saudade, a gente quer tocar, a gente queria tocar mais ainda. Então é isso que você tem que buscar criar, é esse sentimento. E para que isso aconteça, é extremamente necessário uma organização pessoal. Você precisa ter essa organização pessoal e, sobretudo, uma organização musical. São esses dois elementos que tem que andar junto para que, de fato, você consiga ter clareza de metas e de pontos de mensuração, de medir ali o quanto que você está progredindo, não com grandes saltos, com pequenos e constantes saltos, pequenos passos cada dia, mas que você está progredindo, ok? Pense nisso e a sua rotina de estudo vai ficar muito mais viciante do que ela é hoje, tá bom? E que assim seja. Eu espero que você tenha curtido e refletido e se sentido motivado assim para começar a sentir, cultivar esse sentimento de saudade do instrumento e ter contato diário com ele, que vai ser algo muito gostoso e você vai perceber os resultados disso, tá bom? Se você curtiu, lógico, deixa seu like aí já no canal, né? Deixa seu like no vídeo, compartilha essa videoaula, leva para mais pessoas poderem apreciar, poderem curtir também, refletir, mudar, ressignificar essa relação de peso com o estudo musical, porque não é para ser pesado, é para ser divertido e gostoso, tá bom? Então, leva, compartilha e, lógico, deixa seu testemunho aí pra mim. Eu quero saber se você tem essa relação saudável, se você pratica todo dia ou não, ou se você tá me assistindo esse vídeo justamente porque pra você é uma angústia, você não sabia como organizar, se você gostou de alguma dica que eu dei aqui, se você já tá praticando, deixa aí, que eu adoro ler os seus comentários e ver o que você tá falando pra mim. Combinado?